Olá, guardiões, sejam muito bem-vindos de volta. Faz um tempo que a gente já conversou por aqui, né? Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente tá com Daphne Didier, ele é especialista em assuntos regulatórios, CEO da Regula, e o intuito desse bate-papo é a gente ainda tirar mais dúvidas, conversar ainda mais sobre assuntos regulatórios, e eu tenho certeza que vocês vão sair desses vídeos craques sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre essa especialização. E, Daphne, muito obrigada por ter tirado teu tempo tão corrido para conversar com a gente, e seja bem-vindo novamente, né? Faz um tempo que a gente teve esse bate-papo e muita gente nova tá por aqui, muitos guardiões que já acompanham você, já ainda estão por aqui também, porque é um conteúdo muito rico e vale muito a pena a gente sempre bater na tecla, né? Mas vamos lá. E eu acredito que essa pergunta ainda deve vir muito até você, né? Muita gente não entende a importância de assuntos regulatórios e o impacto deles na indústria de alimentos. Então, você poderia explicar de forma simples por que essa área é tão essencial e quais os maiores desafios que vocês enfrentam nesse setor? Sim, é realmente uma dúvida que sempre aparece, né? Como tem muita gente chegando, primeiro, seja bem-vindo à Regula, né? Se você já conhece o nosso conteúdo aqui, a casa é sua. Se você está chegando agora, pode sentar no sofá, pode falar, pode chegar bem à vontade, porque aqui a gente faz assim, na intimidade, né? E esse é um tema realmente muito recorrente, porque assim, quando a pessoa pensa em assuntos regulatórios, eu já falei outras vezes, eu repeti, não é jurídico, primeiro, certo, né? Mas também não é jurídico, mas também não é só burocrático. Porque, meu Deus, assuntos regulatórios é burocrático, é lei, é licença, é rotulagem. Não é só a parte burocrática. Sim, tá dentro, porque a gente trabalha com compliance, com a regularização, com a autorização, com o registro, para que os produtos estejam adequados. Sim. Mas ele vai muito mais além. Assuntos regulatórios, ele é mais estratégico do que burocrático, né? Então, quando você pensa num gerente de assuntos regulatórios, num coordenador de assuntos regulatórios, ele também vai operacionalizar. Óbvio, tem muita coisa que depende ali, que é muito estratégico, interpretativo, mas é muito mais sentar na mesa de quem está tomando decisão do que apenas colocar a mão na massa, interpretar a norma, mandar a norma para alguém. Então, assuntos regulatórios, de uma forma um pouco mais abrangente, é aquele setor que cuida da regularização da indústria. De tudo, não só indústria, também corrigindo, indústria e produto, para que o alimento seja seguro ao consumidor. Mas isso não é qualidade, não é produção, segurança do alimento? Também, porque normas salvam vidas, né? Seguir padrões de identidade, seguir compliance de regulatórios, de aditivos, de ingredientes, também forma um conjunto de um alimento seguro. Então, assuntos regulatórios não é jurídico, não é só burocrático, mas ele é o necessário para que algo se torne apto, seguro, regularizado para o consumidor. E dentro dessa área tem vários pontos que a gente pode ter desafios. O primeiro deles é a capacidade de conseguir interpretar tudo isso. Afinal de contas, ninguém gosta de ler tantas normas e leis. Então, realmente exige que o profissional ele tenha, eu não vou dizer nem dom, porque você não nasce com esse dom, você aprende. Assuntos regulatórios você pode aprender. Mas que ele tenha essa aptidão de leitura, porque ele tem que ler, interpretar e depois explicar para alguém. Então, o primeiro desafio é interpretar tudo isso. O segundo está ligado à interpretação, que é passar para alguém, né? E o terceiro é garantir que tudo isso aconteça de uma forma correta, né, para que a indústria possa estar atuando de forma correta para evitar multas, danos, recolhimentos e várias outras coisas que a gente sabe que quando acontece, o negócio fica ruim para todo mundo. Então, primeiro, assuntos regulatórios não é tão burocrático e quando você aprende a gostar, é até prazeroso, sabe? Essa coisa de muito, como eu posso dizer assim, é muito... esqueci de falar, mas vamos lá. Essa coisa muito dinâmica, porque a hora você está tratando de uma norma, de outra, você fala com a Anvisa, fala com o MAPA, fala com o Inmetro, então é muito dinamismo, né? Perfeito. Então esse é o que eu posso tentar resumir com assuntos regulatórios. E não tem nada de bicho papão, tá? Assuntos regulatórios eu posso te provar que é muito mais fácil do que fazer um bolo, porque eu também não sei fazer muito, não. E as pessoas, né, que são especialistas em assuntos regulatórios, Daphne, podem ter uma certa previsibilidade, né, e fazer com que a indústria, né, aquela empresa, ela não sofra multas
milionárias, né? Porque Verdade. isso acontece também quando tem algum tipo de falta de atenção em relação às normas, não é isso? Principalmente, né? A gente trabalha com um setor regulado, por isso que a gente tem a regulação. E dentro desse setor, imagina que tudo que a gente constrói, ele está dentro de um processo regulatório. Sim. Então, sair desse processo ou deixar de cumprir as normas, inevitavelmente vai causar uma sanção. Elas podem ser mais leves, como advertência, uma multa leve, e aí leve também depende muito do bolso, Sim, né? com certeza. R$2.000 pode ser leve para um, pode ser alto para outro, pode ser alto para a Dona Maria da esquina, para uma multinacional não é nem o budget ali de copo descartável, mas tem sanções que são muito mais graves, como recolhimento de produto, inutilização, até o fechamento da empresa. E em casos bem mais graves, que envolvem o risco à saúde do consumidor, logo a sua estabilidade, a sua saúde, a sua vida, podem ser enquadrados como crimes contra a saúde pública, que podem dar até prisão. Então, assim, as consequências de não ter um regulatório ou de não pensar que regulatório faz parte também desse processo que, para ser observado, ele pode causar nessas multas que você falou. E tem empresas que pagam muitas multas. Todo mundo sabe, está cansado de saber que eu leio muito o Diário Oficial da União, principalmente a parte de fiscalização e regularização. E ali, quando vem os julgados, né, que é a decisão final de uma consequência que tomou, gente, a última vez que eu olhei, tinha assim, uma lista de várias empresas, só de alimentos acho que tinha umas 8. Entendi. E eram multas variando de 75 mil, 85 mil. A mais baixinha que eu vi foi de 40 mil, tá? E a mais alta nesse último que eu vi foi de 380 mil reais. Caramba. E ainda não foi a mais alta que eu já vi na vida toda. Ou seja, não cumprir com esse pontinho que as pessoas acham que não é importante, causam consequências severas, tanto para a indústria, como também para o consumidor, como eu falei, né? Um alimento fora do padrão, ele bota em risco a saúde de alguém. Sensacional. E no seu dia a dia como especialista em assuntos regulatórios, quais são os problemas mais comuns que você vê as empresas enfrentando, né? Quando você vai lá nas empresas, o problema que você vê se repetindo o tempo todo, você fica, nossa, gente, mas por que não aprendem? Por que é assim o tempo todo, né? Compartilha com a gente. O principal problema que eu vejo ainda é subestimar a área regulatória. E aí eu não estou falando nem tanto das multinacionais, porque elas já sabem muito bem como a carruagem anda. Entendi. Então elas têm seus setores, mas eu estou falando das grandes, médias e pequenas, né? Essas sim acabam terceirizando essa atividade para outros setores. E tem problema? Até certo ponto não, depende muito da complexidade do seu negócio. Eu posso ter um negócio médio que às vezes o meu gerente de qualidade também é o meu gerente regulatório. E tá tudo bem. Eu fui muito gerente de qualidade e regulatório e dava conta. Até um ponto que eu não consegui mais e a gente depois dividiu. Mas o principal problema é subestimar a área, achar que assuntos regulatórios é só ler normas e não olhar para a real importância. O segundo desafio das indústrias é entender como esse setor está ramificado entre os outros. Eu falo, sempre vou repetir isso aqui. Assuntos regulatórios é pulmão de empresa, né? Ele sai mandando informação. Então imagina que o assunto regulatório está presente desde o momento que está imaginando o lançamento até na mesa do consumidor. Porque quando você está idealizando um produto, assunto regulatório já está vendo se é viável. Quando você está desenvolvendo, assunto regulatório está validando fórmula. Quando você está na produção, assunto regulatório está validando requisitos de segurança. Quando você está na comercialização, assunto regulatório está vendo essa questão de consumo, marketing e consumidor, junto com marketing, junto com comercial. E quando está na mesa do consumidor, assunto regulatório ainda está ali sobre validade, conservação, que são orientações à rotulagem. Ou seja, a gente está em todas as etapas. Perfeito. Então, o segundo ponto, que é não entender isso e achar que é só ler legislação, tira essa responsabilidade e essa importância. E o terceiro está muito ligado ao profissional de assuntos regulatórios. Muitas pessoas de assuntos regulatórios não buscam a capacitação. Né? Muita gente cai de paraquedas, eu caí de paraquedas também em assuntos regulatórios. Eu fui contratada a primeira vez para fazer qualidade, cheguei lá, era regulatório. Mas o fato de cair de paraquedas não quer dizer que eu não possa me capacitar. Com certeza. Né? Então, tem muita gente que está ali, caí aqui, então vou deixando a onda me levar. Uma hora a onda não volta.
né? Então tem que buscar uma capacitação e conhecimento para que você possa atrelar isso ao dia a dia. E hoje, para você ter ideia, esse é o setor que mais cresce. Perfeito. Muito, 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 e de profissionais também. Então são os 3 pontos que eu posso elencar como desafios. Daphne, vamos para o nosso segundo bloco agora. Nossa conversa foi curtinha, mas se você está nos acompanhando até aqui, continue, tá? Porque a gente tem muita coisa para conversar ainda.